para estar em oração conosco nesse momento. Pai, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos proporciona nesta noite, de nós estarmos na Tua presença, Senhor, de nós estarmos perante a Tua face e poder Te adorar, poder dar a Ti a nossa adoração, o nosso louvor. O povo da antiga aliança, Pai, vivia na expectativa de uma promessa. E nós podemos viver a promessa, sentir a promessa, participar da promessa, ter a promessa gerada em nós. E nós Te glorificamos por isso. Não éramos merecedores dessa misericórdia, mas o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou para Ti. E nesta noite nós nos rendemos a Ti, nós rendemos os nossos corações à Tua presença. E Pai, nós Te pedimos, visita cada lar, visita cada local onde estiver um irmão conectado através, Senhor, da internet. Aonde tiver, Senhor, depois disso um irmão assistindo essa live, que a Tua presença possa ser real, que a Tua presença possa promover cura, que a Tua presença possa promover paz. Ah, amado meu, nós Te glorificamos nesta noite. Nós Te adoramos nessa noite. Nós Te adoramos por nos permitir continuar vivendo. Nós Te adoramos por nossos familiares continuarem guardados por Ti. Por os nossos amigos, os nossos irmãos de perto e de longe, mas que o Senhor tem guardado, que tem sido alvo das nossas orações todas as noites, e nós vemos o Senhor guardando a cada um. Que a Tua presença nessa noite venha mudar, venha acionar uma chave dentro do coração de cada um, Senhor, para entenderem esse tempo. E entenderem, Senhor, que nós precisamos nos posicionar diante de Ti, para que haja mudança, para que haja transformação de cenário, para que haja mudança de governo, para que haja transicionamento de governos, e o Teu nome ser glorificado na plenitude. Grande é o Senhor, maravilhoso é o Senhor, que na Tua santidade nos permite estarmos na Tua presença. Vem falar ao nosso coração, vem arrancar dos nossos olhos todas as vendas que foram colocadas no decorrer dos anos. Vem nos arrancar dos calabouços que a vida nos levou, que a religiosidade nos levou. E promove a liberdade que o Senhor promete na Tua palavra para todos aqueles que buscam e que clamam pela Tua presença e pela Tua face. No nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, revela o Teu coração nessa noite e que nós possamos Te glorificar, porque Tu és Deus de eternidade a eternidade. E Tu és o que tem o controle sobre todas as coisas. E Tu és o que tem o domínio sobre o reino dos homens. E Tu és o que determina e as coisas acontecem. Em nome de Jesus, Pai, se conosco nessa noite, é o que nós Te pedimos. Amém. Queridos, que Deus Te abençoe nessa noite. Eu quero convidar você para você abrir sua Bíblia ou ligar sua Bíblia
ali em 1 Timóteo, no capítulo 4 e verso 1. Quero meditar um pouco com você, e é muito oportuno nós entendermos o tempo que nós estamos vivendo. E eu quero meditar um pouco com você sobre isso. Eu quero conversar um pouco, trazer a você o que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração em relação a esse tempo. Nós precisamos entender esse tempo. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo nesse tempo para que nós possamos nos movimentar corretamente. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender claramente o que Deus está falando. E entender claramente o tempo que nós estamos vivendo. Se nós não entendermos o tempo que nós estamos vivendo, e nós não entendermos que nós precisamos nos reposicionar, reorganizar, ressignificar as nossas ações e os nossos atos diante de Deus, nós não vamos agir corretamente dentro desse tempo que Deus está propondo. E nós precisamos entender esse tempo. 1 Timóteo 4 e 1. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Paulo estava ministrando a Timóteo a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, e Paulo foi muito claro, muito enfático, quando ele disse: o Espírito afirma. Paulo nem disse: eu falo do Senhor, não. Paulo disse: o Espírito afirma que nos últimos tempos, o Espírito estava afirmando para Paulo que nos últimos tempos muitos, em algumas versões vai dizer, se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios, e que vem de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Queridos, quando nós olhamos para essa palavra, nós ficamos pensando que Paulo ele estava falando isso não para o povo não cristão, mas ele estava falando do povo cristão, daqueles que se diziam cristão, daqueles que se diziam servos de Deus, que serviam a Deus, mas Paulo estava dizendo que muitos deles se apostatariam na fé. Se apostatar na fé significa abandonar, desacreditar, não dar mais crédito, duvidar do que estava vivendo. E queridos, nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia. É um tempo de caos no mundo, é um tempo de pandemia, é um tempo de caos na política, mas é um tempo de caos espiritual também. Nós conversamos com pessoas que muitas vezes nós conseguimos entender o que eles estão querendo dizer, que eles estão duvidando do que Deus está fazendo. Eles estão duvidando do que Deus está propondo. Eles duvidam do que Deus colocou e falou no coração deles. Eles duvidam do que Deus ministrou ao coração deles tempos atrás, que eram coisas que Deus estava pré-anunciando para eles se prepararem para viverem esse tempo, mas não deram ouvido e até duvidam do que Deus falou agora. Apostasia, esfriamento espiritual. Sabe, apostasia, ela acontece na nossa vida quando a primazia,
Quando Deus não é algo mais importante na nossa vida, na nossa casa, no nosso contexto do dia a dia. Apostasia, ela acontece na nossa vida quando o primeiro lugar não é mais dado a Deus. Quando em todas as nossas buscas, a busca maior e melhor da nossa vida não tem sido da presença dEle na nossa casa, na nossa vida. Apostasia acontece quando nós não temos mais prazer em tirar momentos de oração, momentos de intimidade com Ele. Apostasia acontece quando nós queremos falar mal da vida dos irmãos. Apostasia acontece quando nós não acreditamos mais no que a palavra de Deus está nos dizendo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andei ansiosos por coisa alguma. Mas não é bem assim, eu sou humano. Meu amigo, apostasia te convence de que a humanidade é maior do que a presença e a palavra de Deus na tua vida. O salmista disse assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum. Quantos de nós não pode imaginar de nós entrar no vale da sombra da morte? Dizia um amigo meu, um médico, dizia dias atrás para mim: é impressionante o medo das pessoas de morrerem. Eles chegam, eu faço a consulta, eu peço os exames para eles, eu digo: você está com problema disso, disso, disso. E eles: bom, então eu não estou com coronavírus. Quer dizer que eu posso morrer de qualquer coisa, menos do coronavírus. Meu amado, vivemos um tempo de apostasia, um tempo de esfriamento espiritual. Um tempo em que não temos mais prazer em meditar nas coisas de Deus. Um tempo em que não podemos mais tirar uma hora para ouvir uma palavra de Deus para o nosso coração. Um tempo que não podemos mais tirar uma hora para estudar a palavra de Deus. Um tempo que não podemos mais tirar uma hora para estarmos na presença dele em oração. A apostasia, isso se chama apostasia. É um sinal dos tempos do fim. É um sinal do tempo do fim. É um sinal, querido, do tempo do fim. Nós precisamos estar conscientes disso. Mateus 24:38 nos diz: nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina normal de banquetes, festas, casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ei! Estamos vivendo o tempo do fim, queridos. Um tempo de apostasia. Um tempo em que o mundo está correndo por os seus interesses. Eles não estão preocupados o que Deus está querendo dizer, o que Deus está falando. Eles não estão preocupados, e talvez isso seja culpa nossa, cristã, por nós não nos posicionarmos como um diferencial nesse mundo, como um sal, para trazer tempero a esse mundo. E hoje não somos referencial para eles chegarem nas nossas igrejas, para eles chegarem nas nossas casas e dizer: você tem solução, ora por nós, ora pela cidade, ora pela nação. Queridos, isso é apostasia. O povo seguia sua rotina normal. Não perceberam o que estava acontecendo. O povo não está percebendo. O povo cristão não está percebendo, não está entendendo. Talvez você não está entendendo, querido. Talvez você não está gastando um tempo na presença do Senhor para entender o que está acontecendo. Para que você possa se posicionar no contexto da história, do que Deus está fazendo, do que Deus está se movendo nesse tempo. Nós gastamos horas e horas às vezes, na contabilização de um dia,
Nós gastamos horas no WhatsApp, nós gastamos horas no Facebook, no YouTube, mas nós não gastamos horas na presença de Deus para entender o que Ele está falando, para buscar entender o que Ele está falando. Nós vivemos, como na quinta-feira, uma guerra espiritual. Há uma guerra para tomar as nossas mentes, há uma guerra para tomar o nosso pensamento, o nosso entendimento. Há uma guerra travada nas regiões celestiais, e nós precisamos entender que quando Daniel estava buscando entendimento para entender as 70 semanas, 21 dias Daniel estava buscando entendimento já em oração. E o anjo chega e diz para Daniel: olha, havia uma guerra nas regiões celestiais. O príncipe da região da Pérsia tomou as regiões celestiais e estava impedido de vir a resposta. Nós estamos numa guerra, queridos. E muitos não estão entendendo. 2 Timóteo 4, verso 13 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Queridos, é o que mais a gente vê hoje em dia. Pessoas atrás de fábulas. Agora, com a parada da pandemia, parou um pouco isso. Precisou acontecer isso para parar tudo isso. Pessoas envolvidas atrás dos seus próprios desejos, de satisfazer os seus próprios desejos, do seu ego ser massageado por pastores mentirosos, como disse ali em Timóteo 4:1, hipócritas, mentirosos, falando inverdades, torcendo a palavra de Deus, falando o que não é para o povo, para conseguir valores do povo, para conseguir tirar do povo muitas vezes, para satisfazer os seus próprios interesses e desejos carnais, que não transformam vidas, e conduzindo milhares muitas vezes para a perdição, não para uma liberdade conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Mas nessa noite o Espírito Santo, Ele fala conosco. O Espírito Santo nos coloca no banco e nos começa a ministrar ao nosso coração que nós precisamos nos posicionar, que nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. 1 Coríntios 2:4 nos diz o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não constituem palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e de poder. Queridos, nós não estamos aqui pregando fábulas, nós não estamos aqui pregando mentiras, nós não estamos aqui pregando um Cristo que vai te encher de dinheiro, um Cristo que vai te encher de valores monetários, um Cristo que vai te tornar milionário, não. Nós estamos pregando aqui um Cristo que disse: cada um tome sua cruz e siga-me. Se não é pelo siga-me que Ele te disse que você está seguindo, você está perdido, meu amigo, você está perdido, meu irmão. Ele não disse: cada um tome o seu canudo de faculdade, cada um tome o seu dinheiro que você tem, cada um tome os seus sonhos, os seus desejos e venha e me siga. Não. Ele diz: cada um tome a sua cruz e siga-me. Milhares estão seguindo, não pelo siga-me, mas estão seguindo por conveniências humanas, por falácias humanas, por promessas humanas, por aparências humanas, por elogios humanos. Mas nessa noite o Espírito Santo vem ministrar ao nosso coração que nós precisamos seguir Ele pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é e por onde Ele vai nos levar. Precisamos, querido, gentilmente nos posicionar e entender o tempo que nós estamos vivendo. A Bíblia fala de 2 reis que viveram apostasia na sua vida.
que viveram momentos que, se nós olhássemos para eles hoje, nós diríamos: são homens de Deus, foram homens de Deus. Nós até talvez levaríamos uma oferta para eles. Nós até talvez levaríamos um bolo para eles. Nós até talvez gostaríamos de ter eles ao nosso lado. Tiraríamos uma selfie com eles para postar no nosso Facebook, para mostrar que nós estávamos do lado dele. Eu falo do rei Amazias, 2 Crônicas 21 e 2. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Joadã, de Jerusalém, e fez tudo que era reto e agradável aos olhos do Senhor, porém não fez com inteireza de coração. Apostasia. Fez por segundos interesses, por segundos objetivos. Não foi com inteireza de coração, não foi com dedicação para o reino de Deus, não foi com dedicação para que o nome do Senhor fosse glorificado naquele tempo, para que Deus fosse visto no seu governo. Ei, quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você agradou a homens e passou por cima do que Deus estava falando no teu coração? Quantas vezes você fez que nem Naamã? Quantas vezes você fez igual Naamã fazia, respeitado lá fora, querido lá fora, aplaudido lá fora, um dos melhores capitães do exército, reconhecido lá fora, mas a sua família não podia chegar nele, a sua família não podia tocar nele, vivia de aparência. Quantas vezes se fez igual a Amazias? Não fez com interesse de coração. Quantas vezes se foi atender a tal da escala, muitas vezes, reclamando, não com interesse de coração, apostasia se implantando. Querido, é momento de refletirmos. É momento de não agirmos mais dessa forma. É momento de voltarmos para casa. É momento de fazermos como o filho pródigo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe: eu pequei contra ti. Querido, volta-se nessa noite para aquele que te ama, para aquele que morreu por ti. Não volte para um sistema mais. Não volte para uma religião mais. Mas volte-se para Ele. Diga para Ele nessa noite: eu vou viver o que o Senhor quer que eu viva. E Ele vai te conduzir por caminhos excelentes. Eu tenho convicção disso. O outro rei que a Bíblia fala que viveu apostasia na sua vida é o rei Asa, 2 Coríntios, capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16. Ali nos conta toda a história do rei Asa. Um homem que, se nós olhássemos para ele, nós diríamos: é o profeta dessa geração, é o apóstolo da geração. É um homem que nesses tempos, antes pandemia ou pós-pandemia, ele estaria reunindo multidões, enchendo estádios. E nós estaríamos gastando valores altos para ir ouvir esse homem. Ele destruiu os postes ídolos, ele destruiu os lugares de adoração a outros deuses, a sua própria avó, a rainha mãe, ele destituiu do seu cargo e queimou todos os lugares onde ela oferecia adoração a deuses pagãos. Homem de coragem. Homem que por muitos anos no governo dele não houve guerra contra Israel porque o povo temia
o que aquele homem dizia, e o povo da sua volta, as nações da sua volta, diziam que tinham medo porque Deus estava com eles. Mas chegou um dia que esse homem ouviu dizer que as coisas não estavam legal para Israel. Ouviu dizer que se levantava uma nação contra Israel e viria com 1 milhão de soldados para destruir Israel. O rei da Etiópia, de Cuxi, e Asa vai e faz um pacto, um acordo com o rei da Síria. Cara, até ali Deus tinha dado vitória, até ali Deus tinha respondido às orações, até ali Deus sempre tinha alimentado eles, tinha sustentado eles, Deus sempre tinha dado provisões, Deus sempre tinha dado escape, Deus tinha dado saída, mas naquele momento ele ouviu as notícias, ele ouviu a mídia daquele tempo, e ele ficou com medo. E ele chamou o rei da Síria, um homem que até então era inimigo seu. E ele se uniu a ele. E ele desagradou o Senhor. A apostasia entrou no seu coração. Não acreditou mais em Deus. O coronavírus tem te assustado. O coronavírus tem te causado pânico. A Globo tem te causado pânico. As notícias têm te causado pânico. Tem te colocado para baixo. A depressão tem chegado e batido à porta do teu coração. Em quem você está crendo? No rei da Síria? Em quem você tem posto a tua confiança? Não faça como o rei Asa. Não deixe o espírito de apostasia entrar no teu coração. E sabe o que aconteceu, querido? Quando a apostasia entrou no coração de Asa, do rei Asa, o profeta de Deus veio e falou a palavra de Deus, a mensagem de Deus para ele. Cara, te acorda, o que está fazendo? Ele mandou prender o profeta. Ei, sempre que a apostasia chega no teu coração, você não quer mais ouvir aqueles que vêm muitas vezes e não massageiam o teu ego. Aqueles que muitas vezes não falam o que você quer ouvir, mas vem e falam o que Deus está falando. E se você pudesse mandar prender, você mandava prender também. E ele perseguiu, começou a perseguir muitos. A apostasia tomou conta de Asa a tal ponto que diz a Bíblia que Asa ficou enfermo dos seus pés, uma doença muito terrível. Está lá no último versículos da história de Asa, do capítulo 16. E Asa ficou doente dos seus pés, uma doença muito terrível. Mas, no entanto, ele confiou só nos seus médicos que ele conhecia e não confiou no Senhor. A apostasia, queridos, ela não deixa mais nós confiar no Senhor. A apostasia coloca medo no nosso coração. A apostasia coloca nós em depressão. A apostasia nos afasta de Deus. A apostasia nos tira da presença de Deus. E nós não confiamos mais no socorro bem presente. Nós não confiamos mais que para aqueles que temem ao seu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, trazendo cobertura, trazendo livramento, trazendo até rapto do problema se precisar, pois asas fala de alçar voo. A palavra de Deus é farta, queridos, de ensinos que nós precisamos aprender, mas nós precisamos parar e estudar a palavra de Deus.
a coisa não funciona, queridos, do jeito que nós pensamos que deve funcionar. As coisas têm que funcionar do jeito de Deus. Nós não podemos querer fazer as coisas de Deus do jeito humano. E muitas vezes nós pensamos que do nosso jeito é correto. Mas muitas vezes nós ouvimos o Espírito Santo dizer não. Não é assim. Eu já falei em algumas lives, vou falar de novo. No ano passado, isso está gravado nas ministrações aqui da Sala Mevoc. No ano passado, o Espírito Santo falou no nosso coração. E ele disse, eu vou estabelecer cultos em casa, Mevoc em casa. Cultos familiares. E nós conversamos, eu e a Sandra, e meditamos nisso, e ficamos pensando como que isso ia acontecer. E no final do ano, em dezembro a janeiro, de dezembro a janeiro desse ano, dezembro do ano passado a janeiro desse ano, o Espírito Santo nos levou a uma prévia disso e nos deu 30 dias ali de recesso. E ele nos desafiou a nós começarmos a ministrarmos culto na nossa casa, a nos reunirmos e orarmos com a família. E nós comentávamos, quando nós voltarmos em janeiro, nós vamos começar a colocar em prática isso. Nós vamos colocar em prática. E nós vamos estipular e estabelecer isso para acontecer nas casas. Mas como que nós vamos fazer, Senhor? Nós ainda não sabemos de que jeito nós vamos fazer isso. E o Espírito Santo veio e falou comigo e disse, eu vou fazer do meu jeito. Isso vai ser feito, mas do meu jeito. Eu disse, ok, Senhor. Queridos, eu já estava pensando, eu já estava colocando no papel o projeto de como nós iríamos fazer, como nós iríamos nos movimentar com o Mevoc, com os irmãos que andam conosco ali. E o Espírito Santo disse, não, para tudo, vai ser do meu jeito, eu vou parar tudo, eu vou fazer do meu jeito. Isso está gravado, queridos, nas ministrações do Mevoc. E ele estabeleceu do jeito dele. E hoje o desafio para nós está sendo nos mantermos na presença dele íntegros, nos mantermos na presença dele íntimos, nos mantermos na presença dele com o coração voltado para ele, de dentro das nossas casas. É nós voltarmos realmente para casa. É nós voltarmos realmente para a mesa. É nós nos assentarmos novamente à mesa e ali nós meditarmos em conselho com o Espírito Santo de Deus, trazendo revelações contundentes, trazendo verdades contundentes para esse tempo. Em quem você tem crido, amado? Em quem você tem confiado? Só nos médicos? Só nos remédios? Só nos anúncios de que está vindo uma vacina, está vindo um remédio? Ei, o rei Asa fez isso. Não deixe a apostasia tomar conta do teu coração. Ah, mas eu estou orando, eu estou dando um jeitinho, eu estou fazendo isso. Querido, não espere que remendo vai funcionar. Não espere que jeitinho brasileiro vai funcionar para resolver o caso. Não vai funcionar, queridos. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, Mateus 9,16. Porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Deus está dizendo para nós, não tem jeitinho que vai dar certo. Não tem remendo novo que vai dar certo para tapar coisa estragada. Tem que mudar tudo mesmo. Tem que se posicionar mesmo, tem que tomar atitude, tem que tomar posição. Tem que se pôr em pé e dizer, a partir de hoje, eu vou servir o Senhor. 2 Pedro 1,
E 16 diz, porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pois somos testemunhas oculares de sua majestade. Será que você pode dizer o que eu estou pregando? Eu não estou seguindo fábula. Eu não estou botando subterfúgios para o povo. Eu não estou mentindo para o povo. Eu estou falando claramente o que Deus está falando. Será que podemos dizer isso? É o tempo que nós estamos vivendo. É o tempo que nós estamos vivendo, querido. Elias disse lá em 1 Reis 18, 21. Diz o seguinte, Elias se colocou diante do povo e disse, até quando ficareis oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam-no. O povo, contudo, ficou em silêncio. De que lado você está? De que lado você está, querido? De que lado você está? Essa é a pergunta que tem que ecoar no teu coração nessa noite. Essa é a pergunta que tem que penetrar dentro de você nessa noite. De que lado você está? Até quando ficareis oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Ei, seguir a Deus cobra muito mais de nós do que uma oferta. Cobra muito mais de nós do que eu sou fiel nos meus dízimos todos os meses. Cobra muito mais do que isso, querido. Isso é meramente coisas humanas. Cobra uma entrega total da nossa vida e uma sujeição total à vontade dele. Uma rendição total aos propósitos estabelecidos por ele. Ao ponto de nós podermos dizer como Paulo dizia, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Paulo estava dizendo, não é mais o que eu quero, não é mais os meus desejos, não é mais os meus sonhos, não é mais o meu carro, não é mais a minha casa, mas é o que Ele está propondo para mim viver. Não é mais o meu salário, não é mais o meu emprego, mas é o que Ele está propondo para mim viver. Paulo estava dizendo isso. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Vai muito além de fazer parte de um departamento, vai muito além de estar na frente de um ministério, vai muito além de estar na frente de uma igreja grande ou pequena, vai muito além de ser filho de pastor ou ser pastor, vai muito além de ter uma carteirinha de diácono, de presbítero, de evangelista, vai muito além de tudo isso. A presença de Deus, ela é real nessa noite. A presença de Deus, ela é real nessa noite. E ela está te chamando para um posicionamento. Ei, você precisa dar ouvido, você precisa se posicionar. Se você vai continuar servindo ao Senhor, se você vai servir ao Senhor, ou se você vai continuar servindo um sistema religioso, se você vai continuar servindo a um sistema cheio de dogmas, cheio de liturgia, mas muito longe de Deus muitas vezes. A religião não conseguiu resolver o problema da pandemia. A religião não conseguiu trazer a paz nesse tempo. Mas a presença de Deus traz a paz. A presença de Deus traz conforto. A presença de Deus traz esperança. A presença de Deus traz alegria. A presença de Deus faz nós obedecer às leis, às autoridades que foram constituídas por Deus,
que não estão impondo leis para nos afastarem da presença dele. Não, muito pelo contrário. Eles estão impondo leis para nos dizer: fique em casa, fique com tua família, busque o Senhor em casa, ore em casa, feche o teu quarto, entra lá, fala com Deus que está em oculto. Ah, se você entendesse tudo isso nesse tempo, querido, você estaria pensando diferente, se posicionando diferente. O desespero não teria batido aí. Escolhe hoje quem você vai servir. Se é Deus ou se é religião. Eu falei na quinta-feira e me fugiu da memória o versículo. E eu falei que podia ser João, Mateus, Marcos. Mas é João 12, 42 e 43. Muitos dos principais ali acreditavam nele, mas não o seguiam por causa da religião, com medo da sinagoga, com medo dos principais da sinagoga, com medo de serem expulsos da sinagoga. Não seguiam o que Cristo estava falando, não seguiam o que Cristo estava propondo, porque amaram mais a honra dos homens do que a honra de Deus. Ei, a honra dos homens vai te levar para o inferno. A honra dos homens vai gerar morte na tua casa. Mas a honra de Deus te leva a uma eternidade nos céus, te leva a uma eternidade com Deus, e gera vida e vida com abundância na tua casa. Aleluia! É bom demais, queridos, poder ministrar o que Deus coloca no nosso coração. Mas é tempo de nós nos posicionarmos. É tempo de nós tomarmos uma posição. E nós escolhermos o lado que nós vamos estar. É tempo disto, queridos. Tem um outro fato ali em Marcos 5, 21 a 43, que conta a história de Jairo. E Jairo era um dirigente da sinagoga, era um pastor, era um apóstolo da sinagoga, era um líder da sinagoga ali. Ele estava na frente, ele era dirigente daquela sinagoga. E Jairo teve um problema na sua casa. Mas a religião não resolveu o problema dele. Jairo, a sua filha pequena, estava à beira da morte quando ele sai de casa dizendo: a religião não serviu para mim agora. A religião não conseguiu solucionar o meu problema. Eu vou procurar em Jesus a solução. Que sábia decisão desse homem, quando ele resolve procurar em Jesus e não se importa com o que a religião ia falar. Jesus era perseguido pelos religiosos. Jesus não era aceito pelos religiosos. Mas Jairo deixa todos os seus fiéis ali, os seus discípulos ali, e ele vai encontrar-se com Jesus. E ele convida Jesus para ir para sua casa. E ele diz: a minha filha pequena está à beira da morte. As esperanças dele estavam se acabando. Aquele homem estava chegando ao fim da linha. E ele chega e diz: Jesus, vai na minha casa, a minha filha pequena está morta. Ele estava dizendo isso porque ele acreditava em Jesus. Mas no meio do caminho chegam e dizem para ele: olha, não adianta mais, tua filha já morreu. Que impacto foi essa notícia para Jairo? Quando você se posicionar e dizer: eu a partir de hoje vou seguir a Jesus. Eu a partir de hoje vou seguir o que Jesus está falando ao meu coração. O que a palavra dele, quando eu leio, está revelando e queimando dentro de mim, saltando para dentro de mim. Eu vou seguir isso a partir de hoje. Vai ter gente que vai chegar: não, você está enganado, não é bem assim. Ei, querido, quando o Espírito Santo, através da palavra, salta para dentro de você, vai ter gente querendo dizer para você: já acabou, não adianta mais. Não é bem assim. Jesus olha para Jairo e disse: crê somente. Crê somente.
crê somente. Ei, você vai precisar se posicionar. Você vai precisar tomar uma posição, se decidir o que você vai fazer, quem você vai servir. Josué 24:15 diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses e a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que posicionamento! Posicionamento diante de uma nação. Não se interessou com o que poderia passar, com o que poderia acontecer, mas se posicionou: eu vou ouvir o que Deus está falando, eu não vou ser desobediente ao que Deus está falando ao meu coração, eu não vou ser desobediente ao que o Senhor está propondo dentro de mim, o que está saltando dentro de mim, o que está queimando dentro de mim. Eu não vou ser negligente ao que Deus fala ao meu coração quando eu estou na presença dEle. Mas eu vou servir ao Senhor, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Que exemplo de Josué, queridos. Que exemplo de Josué. É isso que o Senhor quer ouvir de você nessa noite. É isso que Deus quer ouvir de você nessa noite. Eu vou te servir, ainda que custe minha própria vida, mas eu vou te servir. Eu vou fazer como Jairo. Não vou olhar para os dogmas, não vou olhar para a religião, não vou olhar para quem ficou envolvido na religião, mas eu vou seguir a Ti, Jesus. É esse o convite dessa noite. É esse o convite. Eu não sei se você consegue ouvir. Um dia eu ouvi ele. Um dia eu ouvi ele. E foi um dia que foi complicado para mim. Havia um esquema todo montado na minha cabeça. Havia um sistema me dominando. Mas eu precisei me posicionar. E dizer: custe o que custar, eu e minha casa vamos servir ao Senhor dos céus. Vamos nos sujeitar a Ele. Vamos abrir mão de tudo e vamos servir a Ele. Tem sido maravilhoso. Tem sido um convívio maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Aleluia. Se posicione nessa noite. Mas para você se posicionar, precisa acontecer uma coisa em você. Você precisa transformar a sua mente. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós estamos dentro de um sistema, todo e qualquer sistema, ele vem sobre nós com uma série de coisas que eles impõem sobre nós como verdades absolutas, que muitas vezes não são verdades absolutas. São regras e mais regras, como diz Colossenses capítulo 2, que são impostas em nós para satisfazer alguns homens. E nessa noite, o Espírito Santo se posiciona à nossa disposição para nos ajudar a tomar essa decisão, para nos ajudar a nos posicionarmos. E lá em Romanos, no capítulo 12 e verso 2, não vos conformeis com este mundo. Você precisa não estar conformado com esse sistema. Mundo é o sistema que te envolve, é o sistema onde você está envolvido. E não vos conformeis com este mundo. O grande problema é se você está conformado com ele. Mas a palavra diz: não se conforme. Agora, se você já não está mais conformado com ele, ei, é o Espírito Santo te incomodando, querido. É o Espírito Santo te incomodando para você viver um novo tempo na presença do Senhor.
É o Espírito Santo te chamando para um novo tempo na presença do Senhor. E não vos conformeis com este mundo, com este sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A tua mente precisa ser renovada pelo Espírito Santo. A tua mente precisa ser renovada pela presença do Senhor. A tua mente precisa ser renovada pela leitura da palavra. Precisa ser purificada. Precisa ser transformada. Precisa acontecer uma metanoia, uma mudança de mente dentro de você, para que você comece a ouvir e a entender o que Deus está falando, e para que você possa experimentar, provar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Ei, tem uma boa, tem uma agradável, tem uma perfeita vontade de Deus para a tua vida, para a tua casa, para os teus filhos, para a tua família, para os teus familiares. Tem uma boa, tem uma agradável e tem uma perfeita vontade de Deus. Mas você precisa mudar a mente para viver isso. Senão você vai viver embaixo de um domínio opressor religioso que te cativa, que te castra a liberdade. Mas nesta noite o Espírito Santo te chama para um novo tempo, para um novo recomeço, para uma nova história na tua vida. Tempo novo. Apostasia tem que ficar para trás. Apostasia tem que ficar para o passado e você começar a viver um novo tempo. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 7 e verso 12, nos diz um versículo. Diz o seguinte: se eu fechar os céus para que não chova, ou ordenar que os gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar as pragas entre o meu povo. 3 sinais aqui. 3 sinais que evidenciam o tempo que nós estamos vivendo. 3 sinais que evidenciam que Deus está falando nesse tempo. Que Deus está posicionado nesse tempo. Que Deus está esperando uma resposta nossa nesse tempo. Que Deus está esperando, o céu espera uma resposta minha e tua para o que Deus está falando. 3 sinais que estão acontecendo e que aconteceram só neste ano, queridos. Há uma resposta sendo esperada minha e de você. E a resposta está no verso 14 que nós devemos dar. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeira resposta que nós temos que dar, nos humilhar. Ei, é o Ademir que está falando, sim. É um coitado, sim, muitas vezes. Mas eu estou falando o que o Senhor está mandando eu falar. E você precisa ouvir isso. Você precisa ouvir isso. Você precisa se humilhar. Você precisa se humilhar e voltar para a oração. Você precisa se humilhar e voltar para a oração. Fechar o teu quarto, se isolar de tudo. Essa reclusão que o Senhor colocou sobre nós nesses dias, no mundo inteiro, foi para nos chamar exatamente para isso, para nos humilharmos, para nós orarmos, para nós buscar a presença dEle e nos convertermos, nos arrependermos dos nossos maus caminhos, dos caminhos que nós estávamos andando, das posições que nós tínhamos tomados, das formas que nós estávamos andando. Aí sim o Senhor está dizendo: eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra, repreenderei, perdoarei os seus pecados e restaurarei, sararei a sua terra. Deixa eu te dizer um segredo: a cura do Brasil está nas mãos dos filhos de Deus. A cura do Brasil está nas mãos daqueles que se dizem povo, que se chama pelo nome do Senhor. Povo que se chama de cristão. Está em mim e você. Mas nós estamos envolvidos com sistemas. Nós estamos envolvidos com ideologias humanas. Nós estamos nos envolvendo com tudo que é humano, mas menos com o que é do céu. Nós estamos querendo conduzir as coisas do céu com pensamentos humanos, com retóricas humanas, com ideias humanas, com sabedorias humanas. Isso não vai acontecer desse jeito, amado. Nós precisamos nos posicionar.
Nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. É um tempo de apostasia, sim, mas é um tempo que o Senhor está nos chamando para nos posicionarmos. É um tempo que o Senhor está nos chamando para estarmos na presença dEle, para buscarmos a face dEle, para buscarmos a presença dEle. É um tempo que o Senhor está nos chamando para nós dizermos: eu vou servir o Senhor, custe o que custar. Eu e minha casa vamos servir o Senhor. Eu e minha casa vamos servir e fazer o que o Senhor está propondo. Eu e minha casa vamos estar na presença do Senhor. Nós vamos buscar direção em Deus, nós vamos falar em Deus, nós vamos orar a Deus. Nós vamos fazer as coisas quando fizer, fazer com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Quando nós nos posicionarmos dessa forma, quando nós nos humilharmos, quando nós buscarmos a presença dEle, quando nós orarmos, quando nós nos voltarmos para Ele com todo o nosso coração. Ele disse: eu sei os pensamentos que eu tenho para vós. Jeremias 29:11, são pensamentos para vos dar o fim que vocês esperam. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem um desenho já para a nossa vida, Deus tem um propósito para mim e para você, mas nós precisamos deixar que Ele corra esse curso normal na nossa vida. Mas para que isso aconteça, nós precisamos deixar que Ele nos conduza, que Ele nos guie, que o Seu Espírito nos conduza e que o Seu Espírito nos aconselhe, que o Seu Espírito nos domine, que o Seu Espírito faça com que nós possamos andar na Sua presença diuturnamente. Amado, é tempo de nós nos voltarmos para o Senhor. É tempo de nós nos arrependermos do que vivemos até aqui. É tempo de nós chamarmos a nossa casa toda, chamarmos os nossos filhos, chamarmos a nossa esposa, nos reunirmos na sala da nossa casa e dizermos: hoje nós vamos nos posicionar perante o Senhor e nós vamos servir ao Senhor, nós vamos servir ao que o Senhor está falando no nosso coração. E nós vamos ver Deus começar a mudar as estatísticas dessa nação. Deus começar a mudar as perspectivas, as expectativas dessa nação. Porque o seu povo se volta para Ele. Porque os seus filhos entendem o que Ele está falando. Estão dando a resposta exata para o que Ele está falando. É tempo, queridos, que nós temos que sair da apostasia, da frieza espiritual, deixarmos o WhatsApp, deixarmos o Facebook, deixarmos a internet e gastarmos horas na Sua presença, contabilizarmos horas na Sua presença, buscando a Sua face. É tempo de mudança, é tempo de estarmos preparados para o novo. Se você não passar na prova, você vai ter que repetir o ano. Aleluia. O Espírito Santo nos chama nessa noite para um novo tempo. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que entendeu nessa noite o que Deus está falando. Eu quero orar com você que Deus tem falado. Eu quero orar com você que muitas vezes, quando está sozinho, tem se perguntado: Deus, onde você está? Isso é apostasia. Deus, tu nos abandonou. Isso é apostasia. Porque se você não está vivendo apostasia, sabe o que Ele disse? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando você diz: Deus, onde que você está? Você não me responde mais, você sumiu. Você está dizendo: eu não estou acreditando, você não está aparecendo. Eu não estou te vendo. Você não precisa ver, você precisa senti-lo. Aleluia. Aleluia. Quero orar com você que está com medo. Com você que a depressão está chegando e batendo a sua porta. O pânico está chegando. Quero orar com você.
Quero orar com você que está dizendo, não estou nem aí com tudo. E até com você que não acredita, eu quero orar com você nessa noite. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, mediante a Tua palavra, Senhor, que nós ministramos, eu quero, Senhor, te agradecer, porque o Senhor é Deus de eternidade a eternidade, o Senhor não mudou. O Senhor continua inabalável, imutável, com o domínio sobre todos os reinos, com o controle sobre todas as coisas. Mas nesse tempo de apostasia, Senhor, o que o diabo mais tem procurado, Senhor, fazer é com que nós, Senhor, venhamos a desconfiar, a duvidar daquilo que o Senhor está falando, a duvidar do que o Senhor falou, daquilo que o Senhor já falou ao nosso coração, daquilo que o Senhor prometeu, Senhor. O diabo tem procurado de todas as formas, Senhor, trazer dúvidas aos nossos corações. Mas, Senhor, nessa noite eu quero, Senhor, pedir em favor desse irmão que está com medo, dessa irmã que está com medo, desse irmão que a apostasia, Senhor, tem esfriado seu coração, que o pânico tem chegado, que a falta de esperança tem chegado, que o medo, Senhor, tem feito perder sono, que a falta de esperança, Senhor, numa resposta, numa solução, tem feito, Senhor, muitas vezes se desesperar. Ah, amado meu, te apresenta como solução, te apresenta como saída, te apresenta como esperança. No nome de Jesus, Pai, nesta noite, que o Teu nome seja glorificado em cada casa, em cada um, Senhor, que representa uma família nessa noite, que o Teu nome seja glorificado. Que cada pessoa que vai ouvir, Senhor, essa palavra no decorrer dos dias, Senhor, possa ser tocado pela Tua presença, a entender esse tempo que estamos vivendo e se posicionar diante de Ti, Senhor, para viver um novo tempo, para viver o que o Senhor está propondo. Nos livra do engano, do espírito de hipocrisia e de engano que, Senhor, tomaria conta nesses dias. Do espírito de mentira que tomaria conta nesses dias, por homens hipócritas que mentem, Senhor, e que arrancam das pessoas aquilo que muitas vezes elas nem têm para dar, Senhor. No nome de Jesus, Pai, cria em nós, Senhor, o Teu Espírito, Senhor, de forma que nós possamos refletir a Tua glória, de forma que o Senhor seja visto em nós, e que nós possamos chegar ao ponto que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. No nome de Jesus, Pai, eu abençoo cada casa, eu abençoo essa mãe, Senhor, que está preocupada, que está desesperada, que a Tua paz, que cede todo o entendimento, que cede todo que é notícia, que cede todo o que é resultado, que a Tua paz, Senhor, seja sobre a vida deles nesse momento. Muda a circunstância, opera uma metanoia, Senhor, na mente deles, que haja mudança de mente, e o Teu nome seja glorificado, Senhor, na vida deles. No nome de Jesus, no nome de Jesus, eu olho por esse pai, Senhor, que está desempregado. Senhor, tem chorado sozinho. Tu és o sustento em meio ao caos, Tu és a porta quando não temos escape. Te apresenta como resposta para esse pai, para essa mãe. Te apresenta como resposta para esse filho que sente medo, que se sente inseguro. Te apresenta como Pai eterno. Oh, meu amado Salvador. Como é bom saber e sentir que o Senhor passeia no nosso meio, pela Tua infinita presença manifesta. Toca cada coração nessa noite, e que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, envolver cada lar nessa noite no Teu coração. Venha envolver na Tua presença. Toma conta da minha casa, esconde-nos em Ti. Nos blinda em Ti, Senhor, e que possamos Te glorificar para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Querido Deus, te abençoe.
Foi maravilhoso estar com você na presença do Senhor.